A neve caía em flocos pesados sobre a estação de trem abandonada, como se o céu de Nocturnes conspirasse para apagar os vestígios de qualquer vida que ousasse se demorar ali. O vento uivava através das vigas enferrujadas, carregando o cheiro úmido de ferro e terra congelada. Beatriz apertava o casaco puído contra o corpo, sentindo o frio penetrar até os ossos, mas era o peso em sua barriga que a ancorava ao banco de madeira lascado. Aos 7 meses de gravidez, ela mal conseguia se mexer sem que uma dor aguda a lembrasse de sua solidão. Seu marido, um homem comum de uma vila distante, a havia deixado ali na noite anterior, murmurando desculpas sobre dívidas e um futuro impossível. Você e a criança. Não posso mais, foram suas últimas palavras, ecoando como uma maldição no ar gélido. Beatriz não chorava mais. As lágrimas haviam congelado em seu rosto horas antes, deixando trilhas salgadas que o vento agora secava. Ela era apenas uma costureira, filha de servos, em uma das propriedades periféricas de Nocturnes, um reino envolto em névoa eterna e segredos ancestrais. Humanos como ela viviam nas sombras das grandes casas, servindo aos senhores que nunca viam a luz do dia. Mas agora, abandonada naquela estação esquecida, à beira do Moonshade Forest, ela se sentia mais invisível do que nunca. A criança chutava debilmente em sua barriga, como se implorasse por um abrigo que Beatriz não podia oferecer. "Aguente firme, meu amor", sussurrou ela, passando a mão trêmula sobre o ventre. "Vamos encontrar um jeito. O trem que deveria tê-la levado para o sul nunca veio. Os horários eram irregulares naquela região, controlados pelos caprichos dos imortais que governavam Nocturnes do alto do Castle Nightblood. Vampiros, diziam os sussurros nas tavernas, reis e lordes que bebiam da essência da vida para perpetuar seu reinado eterno. Beatriz nunca acreditara nas histórias de verdade. Eram contos para assustar crianças, mas ali, sozinha na escuridão que se adensava, o medo se infiltrava como a névoa rastejante do Shadowfen próximo. Ela ouviu um estalo distante, como galhos se partindo sob passos pesados. Animais, pensou, mas seu coração acelerou mesmo assim. Então ele surgiu das sombras do bosque, uma silhueta alta e imponente contra a luz fraca da lua filtrada pelas nuvens. Adrian, o rei vampiro de Nocturnes, movia-se com a graça predatória de quem comandava a noite há séculos. Seu manto negro ondulava como asas de corvo, e seus olhos, de um cinza gélido como o aço forjado em rituais antigos, varriam a estação vazia. Ele não caçava presas comuns naquela noite. Uma convocação urgente do conselho o levava de volta ao castelo, mas o cheiro de desespero humano o atraíra como um farol. Humanos eram raros em suas caçadas. A lei antiga proibia o desperdício, especialmente em tempos de intriga política, onde cada gota de sangue contava para alianças e sucessões. Ele parou a poucos metros dela, o ar ao seu redor parecendo mais frio, carregado de um silêncio opressivo. Beatriz ergueu os olhos, o pavor a congelando no lugar. Ele era lindo de uma forma aterrorizante. Traços esculpidos como mármore antigo, cabelos escuros caindo sobre a testa pálida e uma presença que exalava autoridade absoluta. Mas era o anel de prata em seu dedo, gravado com o selo do sangue real. O lobo e a lua entrelaçados, que a fez reconhecer o perigo. O rei. O imortal que ditava o destino de milhares, incluindo o dela. "Você não deveria estar aqui", disse ele a voz baixa e controlada, como o ronco distante de uma tempestade. Não era uma pergunta, mas uma constatação, carregada de um tom que misturava curiosidade e comando. Seus olhos desceram para a barriga dela e algo imperceptível cruzou seu rosto. Uma sombra de pena? Não, algo mais profundo, como o eco de uma perda antiga. Beatriz engoliu em seco, as mãos protetoras sobre o ventre. Meu trem não veio. Meu marido me deixou. Por favor, senhor, eu só preciso de um lugar para a criança." Sua voz tremia, mas havia uma teimosia nela, nascida da dor que a vida lhe impusera. Ela não implorava. Sobrevivera a perdas demais para isso. Perdera os pais para uma febre no Shadowfen anos antes, e agora isso. Mas a criança era sua âncora,
sua razão para resistir. Adrian se aproximou devagar, como se testasse os limites de sua própria contenção. O cheiro dela, medo misturado ao doce da vida crescente, o atingiu como um veneno sutil. Pela lei do sangue, humanos grávidos eram sagrados em Nocturnes. Uma profecia antiga falava de uma linhagem que uniria mortais e imortais, quebrando as correntes da eternidade solitária. Mas tolos acreditavam em tal coisa. Ele estendeu a mão não para tocá-la, mas para oferecer o manto. Levante-se. O frio a matará antes do amanhecer. E a criança? Ela não merece isso. Ela hesitou, o instinto gritando para fugir, mas o cansaço a venceu. Ao se erguer apoiando-se nele por um instante, sentiu o calor surpreendente de sua pele. Não fria como as lendas diziam, mas viva, pulsando com um poder contido. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, o mundo se resumiu àquele olhar, a fragilidade dela contra a eternidade dele. Mas então, um uivo ecoou do Moonshade Forest, seguido pelo som de cascos, guardas rivais, talvez, espiões de clãs que tramavam contra o trono. Adrian tensionou o corpo, puxando-a para mais perto em um gesto protetor instintivo. Eles vêm por mim, e agora por você também. Seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio, prometendo perigos que ela mal podia imaginar. Venha comigo, ou fique e morra aqui. Beatriz, com o coração disparado, seguiu-o para a noite, sem saber que acabara de pisar no limiar de um destino entrelaçado ao sangue e ao poder. A névoa do Moonshade Forest se fechava ao redor deles como um manto vivo, sufocando os sons da perseguição que ecoavam atrás. Beatriz corria o melhor que podia, o peso da gravidez transformando cada passo em uma batalha contra o corpo exausto. Adrian a guiava com uma mão firme em sua cintura, não como uma prisão, mas como um escudo invisível, sua presença emanando uma força que parecia dobrar a própria noite a seu favor. O ar estava impregnado do cheiro de pinheiros úmidos e terra revirada, misturado ao odor metálico de sangue. Não o dela, mas o rastro distante dos inimigos que os caçavam. Mais rápido, murmurou ele, a voz um sussurro cortante que vibrava em seu peito. Seus olhos cinzentos varriam as sombras, alertas para qualquer movimento. Os uivos haviam se transformado em galopes ritmados, cascos de cavalos negros cortando a trilha como lâminas. Eram os sentinelas de Lord Valentin, um nobre vampiro ambicioso do clã das Sombras Eternas, cujos espiões infestavam as fronteiras de Nocturnes. A convocação ao conselho no Castle Nightblood havia agitado as intrigas. Valentin tramava para questionar a sucessão de Adrian, alegando que o rei, sem herdeiro direto, enfraquecia a linhagem do sangue real. E agora, com uma humana grávida ao seu lado, o boato se espalharia como veneno. Beatriz tropeçou em uma raiz exposta, o fôlego curto escapando em nuvens brancas. Eu não aguento mais, confessou ela, parando contra uma árvore retorcida, as mãos pressionando o ventre onde a criança se agitava inquieta. O frio mordia sua pele e o pavor se misturava à exaustão, tornando cada batida do coração uma acusação. Por que o seguira? Um estranho, um monstro das lendas, que a olhava não com fome, mas com algo que ela não ousava nomear. Eles vão nos pegar. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Adrian se virou para ela, o rosto iluminado pela lua pálida que filtrava através das copas. Seus traços, esculpidos pela eternidade, carregavam uma tensão rara, não raiva, mas uma fadiga antiga como se o peso do reino o corroesse por dentro. Ele se ajoelhou à altura dela, ignorando o som crescente dos perseguidores. Você não fez nada. Eles vêm por mim, pela coroa que eu carrego como uma maldição. Mas você carrega vida. Em Nocturnes, isso é mais perigoso do que qualquer lâmina. Seus olhos se fixaram no ventre dela, e por um instante, a máscara de rei rachou, revelando uma dor crua. Eu perdi uma herdeira há séculos, em uma guerra de sangue que ainda ecoa nos salões do castelo. Ver você aqui, sozinha, desperta ecos que eu enterrei. As palavras a atingiram como um sopro gelado, despertando uma compaixão inesperada em meio ao medo. Beatriz estendeu a mão trêmula, tocando o braço dele,
a pele fria agora, como se o esforço da fuga o tivesse drenado. Perdeu? Como? Como um rei pode perder algo assim? Ela não sabia por que perguntava. Talvez fosse a solidão compartilhada, ou o instinto de mãe que a fazia buscar conexões em meio ao caos. Antes que ele respondesse, um galope irrompeu das árvores. 3 figuras montadas surgiram, capas esvoaçantes como asas de morcego, olhos vermelhos brilhando na escuridão. O líder, um vampiro de pele marcada por cicatrizes rituais, ergueu uma lança cravejada de prata envenenada. Rei Adrian, entregue a humana e o pergaminho da convocação, ou morra como o fraco que é. Valentim reivindica o trono pela lei do sangue derramado. Adrian se colocou entre ela e os atacantes, o corpo tenso como uma corda de arco. Vocês ousam desafiar o selo real no coração de Nocturnes? A profecia da linhagem mortal ainda vigora. Toquem nela, e o sangue de vocês selará sua ruína. Sua voz trovejou, carregada de autoridade ancestral, mas Beatriz viu o custo. Uma gota de sangue escuro escorreu de sua palma, onde as unhas se cravavam na carne para conter o poder que ansiava explodir. O confronto foi brutal e rápido. Adrian moveu-se como uma sombra viva, desarmando o primeiro com um golpe que quebrou o osso como graveto seco. O segundo caiu com a garganta rasgada por presas que Beatriz mal viu se revelarem. O líder, porém, acertou um arranhão em seu ombro antes de Adrian o imobilizar contra o chão. Os olhos flamejantes. Diga a Valentim que a caçada termina aqui. E se ele ousar se aproximar do Castle Nightblood sem permissão, eu mesmo beberei sua essência perante o conselho. O vampiro cuspiu sangue, rindo com desdém. A grávida. Ela cheira a fraqueza. A profecia é mentira, e você sabe. Sem herdeiro, Nocturnes cairá. Adrian o silenciou com um esmagar de pescoço, o corpo inerte caindo na neve manchada de vermelho. Beatriz observava, o estômago revirado, mas não desviou o olhar. Ele se virou para ela, o ferimento no ombro fumegando, curando-se devagar sob o manto rasgado. Eu não queria que visse isso, disse ele, a voz rouca, aproximando-se com cautela. Mas a proteção vem com preço. Em Nocturnes o poder não é dado, é tomado gota a gota. Ela assentiu, o coração dividido entre repulsa e gratidão. Você me salvou. 2 vezes agora, mas... E se Valentim vier pelo castelo? E se minha presença piorar tudo? A criança chutou forte, como se ecoasse sua dúvida, e lágrimas quentes escorreram por seu rosto gelado. Adrian limpou uma delas com o polegar, o toque leve como uma promessa. Então eu lutarei. Por você. Pela criança que pode mudar tudo. Ele a ergueu nos braços, ignorando sua protesto fraca, e prosseguiu pela trilha, o Castle Nightblood se erguendo ao longe como uma silhueta denteada contra o céu tormentoso. Ao amanhecer iminente, as torres do castelo se aproximavam, mas um corvo solitário pousou em um galho próximo, crocitando uma mensagem codificada. Um traidor no conselho, sussurrando sobre a humana e a profecia. Adrian tensionou o passo, sabendo que o perigo agora infiltrava as muralhas. Beatriz, aninhada contra ele, sentiu o laço se apertar, mas uma sombra de dúvida crescia. Até onde iria essa proteção e o que custaria a ambos? As muralhas do Castle Nightblood se erguiam como sentinelas esculpidas na pedra negra, engolidas pela névoa que subia do vale congelado abaixo. O ar estava carregado de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo crocitar distante do corvo que Adrian havia despachado para os espiões reais. Beatriz, ainda nos braços dele, sentia o corpo do rei vibrar com uma tensão contida, como se cada músculo fosse uma corda esticada ao limite. O ferimento no ombro dele havia se fechado, deixando apenas uma mancha escura no manto. Mas ela percebia o custo. O cheiro sutil de sangue antigo pairava ao redor, misturado ao perfume gelado de pinheiros do Moonshade Forest, que eles haviam deixado para trás. Eles cruzaram o portão principal, sob o olhar vigilante dos guardas vampiros, cujos olhos vermelhos brilhavam como brasas na penumbra. Ninguém ousava questionar o rei, mas Beatriz sentia os olhares se demorarem nela. Uma humana grávida, suja de neve e lama, carregada como um troféu indesejado.
O pátio interno era um labirinto de arcos góticos e estátuas de mármore, representando ancestrais imortais, suas veias esculpidas em prata, simulando o fluxo eterno do sangue real. O frio aqui era diferente, mais cortante, como se o castelo respirasse o inverno eterno de Nocturnes. Hadrian a depositou com cuidado nos degraus da entrada principal, o toque demorando 1 segundo a mais do que o necessário. "Fique perto de mim", murmurou ele, os olhos cinzentos fixos nos dela, carregados de uma urgência que ia além do dever. O conselho espera e as línguas já se movem como serpentes. Ele estendeu o braço para que ela se apoiasse, um gesto de proteção que a fazia questionar sua própria sanidade. Como podia confiar em um ser que matara sem hesitar? Mas o calor residual de sua pele, contrastando com o ar gélido, ancorava-a de uma forma que o abandono de seu marido nunca fizera. Eles adentraram o grande salão, onde velas tremeluziam em candelabros de ferro forjado, lançando sombras dançantes nas tapeçarias bordadas com cenas de rituais ancestrais. O sangue da lua unindo clãs, profecias de uma herdeira mortal que equilibraria o poder dos imortais. O conselho já se reunira ao redor da mesa de obsidiana, uma dúzia de lordes vampiros com vestes bordadas em prata e rubi, seus rostos pálidos marcados por séculos de intriga. No centro, o trono vazio de Hadrian simbolizava sua autoridade, mas os olhares hostis revelavam as fissuras no reino. Lord Valentim estava lá, à cabeceira oposta, seu sorriso fino como uma lâmina. Seus cabelos prateados caíam sobre ombros largos, e os olhos, de um vermelho profundo, fixaram-se em Beatriz com um misto de desprezo e cálculo. "Majestade", saudou ele, a voz suave como seda envenenada. "Sua chegada é oportuna e inesperada companhia. Uma humana, no coração do Castle Nightblood. Isso viola as leis do sangue, a menos que haja um propósito maior." Os outros murmuraram, ecos de dúvida se espalhando como névoa. Hadrian se ergueu à mesa, ignorando a fraqueza que o confronto na floresta lhe custara. "A lei proíbe o desperdício, não a misericórdia. Ela foi encontrada nas fronteiras, abandonada e grávida. Em tempos de profecia, ignorar tal sinal seria cegueira." Seus olhos varreram o salão, parando em um conselheiro de rosto encapuzado. Silas, o traidor que o corvo alertara. O ar se adensou, carregado de tensão política. Valentim tramava para invocar o ritual da sucessão, alegando que Hadrian, sem herdeiro, perdia o direito ao trono pela linhagem enfraquecida. Beatriz ficou nas sombras, apoiada em uma coluna fria, o ventre pesado a forçando a se curvar ligeiramente. Ela observava Hadrian com uma mistura de admiração e terror. Ele defendia sua presença como se fosse uma peça vital no tabuleiro do destino. Mas cada palavra dele parecia cavar um abismo maior entre eles e o resto do mundo. Um servo humano, uma mulher idosa com olhos baixos, aproximou-se dela discretamente, oferecendo um chale e uma taça de água aquecida. "Cuidado, senhora", sussurrou a mulher, o sotaque marcado pelo Shadowfen. "Os lordes veem fraqueza onde há força. A criança, ela carrega o cheiro da profecia, mas o preço é alto." Antes que Beatriz pudesse responder, Valentim se levantou, aproximando-se com passos deliberados. "Profecia, contos para mortais tolos. Nocturnes precisa de sangue puro, não de bastardos humanos diluindo nossa eternidade." Seus olhos se cravaram no ventre dela, e Beatriz recuou instintivamente, o coração martelando. Hadrian se moveu como um borrão, interpondo-se entre eles, a mão no punho da espada cerimonial. "Toque nela, Valentim, e eu invocarei o Altar of the Blood Moon aqui mesmo. A lei ancestral protege as portadoras de vida. Você sabe disso melhor do que ninguém." O salão explodiu em sussurros, mas Hadrian não recuou. Em vez disso, virou-se para Beatriz, estendendo a mão novamente. "Venha, há um lugar seguro para você nas quarter-servas, mas não por muito tempo." Ele a guiou para fora do salão, o eco de seus passos, reverberando nos corredores labirínticos. As paredes eram adornadas com afrescos de rainhas vampiras outrora, suas expressões eternas de perda e poder, e Beatriz
sentiu um aperto no peito. Ela era apenas uma intrusa, mas o olhar de Adrian a fazia se sentir vista. Pela primeira vez em anos, eles pararam em uma câmara adjacente, um quarto modesto com uma lareira crepitante e uma cama de dossel. Adrian fechou a porta, o isolamento amplificando o som de suas respirações. Você não entende o que isso significa, disse ele, a voz baixa, quase vulnerável. A profecia fala de uma união de sangue mortal e imortal, uma criança que romperia o ciclo de solidão eterna. Eu busquei isso por séculos, após perder minha herdeira para traidores como Valentim. Mas trazê-la aqui me torna alvo, e você, parte do jogo. Beatriz sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas sobre o ventre. A criança se mexeu, como se respondesse à presença dele. E se eu for embora? Voltar para o sul, fingir que nada aconteceu? Meu marido me abandonou por medo. Não quero trazer mais dor para você. Lágrimas quentes escorreram, mas ela ergueu o queixo, a resiliência nascida da perda a sustentando. Ou isso é só mais uma prisão disfarçada de proteção? Ele se ajoelhou diante dela, os olhos cinzentos suavizando pela primeira vez, revelando camadas de dor que o rei raramente mostrava. Não é prisão, é escolha. Fique, e eu juro pela linhagem real protegê-la com minha existência. Vá, e Valentim a caçará como peão em sua ascensão. Seu toque em sua mão foi leve, mas elétrico, despertando um calor proibido em meio ao frio. Por um instante, o mundo se resumiu àquele contato, fragilidade e eternidade se entrelaçando. Mas uma batida urgente na porta os interrompeu. Um guarda irrompeu, o rosto pálido. Majestade, Silas confessou sob interrogatório. Valentim planeja o ritual da sucessão esta noite, no Chamber of the Alpha Bond. Eles virão por ela, para provar que a profecia é mentira, sacrificando a criança no altar. Adrian se ergueu, o rosto endurecendo como pedra, mas seus olhos voltaram para Beatriz com uma promessa sombria. Eu os deterei, mas o preço pode ser meu trono, ou pior. Enquanto ele saía, Beatriz sentiu o laço se apertar como uma corda ao redor do coração, questionando se a salvação dele valeria o sangue que viria a correr pelas pedras do castelo. O eco dos passos de Adrian se dissipou pelos corredores do Castle Nightblood, deixando Beatriz sozinha na câmara modesta, onde o crepitar da lareira mal aquecia o ar carregado de sombras. As paredes de pedra, adornadas com tapeçarias desbotadas de antigas rainhas vampiras, pareciam fechar-se ao seu redor como as garras de um destino inevitável. Ela se deitou na cama de dossel, o colchão afundando sob o peso de seu ventre inchado, e passou as mãos trêmulas sobre a curva proeminente. A criança se mexia agora com mais vigor, como se sentisse a tempestade que se avizinhava, chutes que ecoavam o pavor de Beatriz. "Shh, meu pequeno", sussurrou ela, a voz rouca de exaustão e lágrimas contidas. "Ele nos protegerá. Tem que proteger." Mas as palavras soavam vazias, ecoando a solidão que a seguira desde o abandono na estação. Uma invisibilidade que agora se entrelaçava ao poder sombrio de um reino que a devoraria inteira. O frio de Nocturnes infiltrava-se pelas frestas das janelas em arco, trazendo o cheiro úmido de neve e névoa do vale abaixo. Beatriz fechou os olhos, revivendo o toque de Adrian em sua mão. Não possessivo, mas protetor, como se ele a visse não como uma humana frágil, mas como algo essencial, uma âncora em sua eternidade solitária. A profecia que ele mencionara pairava em sua mente. Uma união de sangue mortal e imortal, uma criança que romperia ciclos de perda. Mas e se fosse apenas uma ilusão? Seu marido a deixara por medo de uma vida comum. Como um rei vampiro, poderia querer algo tão quebrado quanto ela. O pensamento a cortava mais fundo que o frio, despertando uma dor antiga. A morte dos pais no Shadowfen, a luta para sobreviver como costureira nas margens do reino, sempre nas sombras dos imortais. Um ruído sutil a alertou. O rangido de uma porta adjacente, não a principal, mas uma passagem secreta que se abria nas paredes do castelo. Beatriz se ergueu devagar, o coração disparado, apertando o xale ao redor dos ombros. Uma figura encapuzada emergiu das sombras. Não um guarda, mas uma mulher jovem, de pele pálida e olhos castanhos,
cheios de urgência. Senhora Beatriz, sussurrou ela, aproximando-se com passos leves. Sou Renata, uma das servas do conselho. Adrian me enviou para protegê-la enquanto ele confronta Valentim no salão. Mas ouça, Silas não foi o único traidor. Há mais, infiltrados nas Quarter Servas. Eles vêm por você esta noite para levá-la ao Chamber of the Alpha Bond antes que o ritual comece. Beatriz recuou contra a cabeceira da cama, o pavor gelando seu sangue. Por quê? Eu não sou nada aqui. Apenas uma intrusa. Sua voz tremia, mas havia uma faísca de desafio, nascida da resiliência que a maternidade lhe dera. Renata ajoelhou-se ao seu lado, pegando sua mão com gentileza surpreendente. Você é tudo para eles agora. A profecia não é conto. Eu vi os pergaminhos no arquivo escondido. Uma portadora mortal, abandonada nas fronteiras, carrega a chave para a linhagem real. Valentim quer provar que é mentira, sacrificando a criança no altar para enfraquecer Adrian. Mas o rei, ele vê em você o que perdeu, uma chance de redenção. As palavras de Renata acenderam uma chama de dúvida e esperança em Beatriz. Ela pensou em Adrian, na vulnerabilidade que ele revelara. A herdeira perdida em guerras antigas, o peso de um trono que o isolava. E se eu fugir? Deixar o castelo, voltar para as vilas? Renata balançou a cabeça, os olhos marejados. As fronteiras estão vigiadas. E Adrian? Ele jurou por seu sangue. Parta sem ele e Valentim o derrubará. Fique, e talvez salvemos todos. Um som distante, vozes elevadas, o clangor de metal. Interrompeu o momento, ecoando dos corredores como um presságio. Antes que pudessem se mover, a porta principal se escancarou com violência. 2 vampiros menores, lacaios de Valentim, irromperam, suas presas à mostra e olhos vermelhos flamejantes. A humana vem conosco, rosnou o primeiro, avançando com correntes de prata nas mãos. O ritual exige sangue fresco para selar a sucessão. Renata se interpôs, mas foi arremessada contra a parede com um golpe que a fez desabar, um filete de sangue escorrendo de sua testa. Beatriz gritou, instintivamente protegendo o ventre, mas o segundo vampiro a agarrou pelo braço, o toque queimando como gelo envenenado. Não lute, mortal. Sua criança selará o fim da fraqueza de Adrian. O pavor a paralisou por um instante, mas o chute forte da criança a despertou. Com uma força nascida do desespero, Beatriz cravou as unhas no rosto do agressor, arranhando a pele imortal que se regenerava devagar. Solte-me, eu não sou sua presa. O vampiro rosnou, erguendo-a do chão, mas então um borrão negro surgiu na porta. Adrian. O manto rasgado e o rosto marcado por um corte fresco no queixo. Sangue escuro pingando. Seus olhos cinzentos ardiam com fúria controlada, e em um movimento fluido, ele decapitou o primeiro lacaio com a espada cerimonial, o corpo caindo em poça vermelha. O segundo vampiro a soltou recuando, mas Adrian o imobilizou contra a parede, as presas reveladas em um rugido primal. Você ousou tocá-la sob meu teto? Diga a Valentim que o Chamber of the Alpha Bond será seu túmulo. Ele torceu o pescoço do inimigo com um estalo seco, o silêncio caindo pesado na câmara. Ofegante, Adrian se virou para Beatriz, o peito arfando, e correu para ela, ajoelhando-se para examinar qualquer ferimento. Suas mãos manchadas de sangue tremiam ligeiramente ao tocar em seu braço. Você está bem? A criança? A voz dele era rouca, carregada de uma emoção crua que o rei raramente permitia. Medo, não pelo trono, mas por ela. Beatriz assentiu, lágrimas escorrendo enquanto ela se apoiava nele, o corpo trêmulo. Eles iam me levar para o ritual. Renata disse que é pela profecia. Ela olhou para a serva caída que gemia baixinho e Adrian acenou para um guarda que surgia na porta, ordenando cuidados. Então seus olhos voltaram para Beatriz, suavizando em uma vulnerabilidade que a desarmou. Eu sabia do risco ao trazê-la aqui, mas ver você assim me lembra por que lutei por séculos. Não pelo poder, mas pela chance de proteger algo real. Fique comigo, Beatriz. Deixe-me ser o escudo que seu marido não foi. O toque dele em seu rosto era gentil, despertando um calor proibido em meio ao caos. Um laço que ia além da proteção. Confiança forjada no fogo da crise.
Ela cobriu a mão dele com a sua, sobre o ventre, sentindo a criança se acalmar, como se reconhecesse a presença. Eu fico, mas não por pena, por nós, pela criança que pode mudar tudo isso. Por um instante, o mundo se resumiu àquele olhar compartilhado, intimidade emocional tecida em meio ao perigo. Mas o momento se quebrou com o som de alarmes ecoando pelo castelo, sinos de ferro batendo como corações em pânico. Um mensageiro irrompeu, ajoelhando-se. Majestade, Valentim invadiu o Chamber of the Alpha Bond com seus aliados. Eles ativaram o ritual sem você, invocando o sangue dos Elders para forçar a sucessão. E há uma armadilha. Silas revelou que a profecia exige um sacrifício duplo, a criança e seu sangue real, ou o reino cai em guerra civil eterna. Adrian se ergueu, o rosto endurecendo, mas seus olhos demoraram em Beatriz com uma promessa sombria de perda iminente. Eu vou detê-los, mas se falhar, proteja-a com sua vida, ordenou ao guarda, antes de se virar para ela uma última vez. Espere por mim, ou isso acaba em sangue que nenhum de nós pode lavar. Enquanto ele partia para o confronto, Beatriz sentiu o peso da escolha se abater. Salvar o laço que nascia, ou fugir para preservar a vida da criança, sabendo que o preço poderia ser o coração de ambos. As sombras do Castle Nightblood pareciam ganhar vida própria enquanto Beatriz se erguia da cama, o coração martelando como um tambor de guerra distante. O ar da câmara estava sufocante agora, impregnado do cheiro metálico de sangue fresco dos lacaios mortos, misturado ao aroma acre de medo que emanava de seu próprio corpo. Renata gemia baixinho no canto, atendida por um guarda que Adrian convocara, mas Beatriz mal registrava isso. Sua mente girava em torno da escolha que ele lhe impusera: esperar por ele ou fugir com a criança para as sombras do Shadowfen, onde talvez pudesse se esconder entre os humanos esquecidos. Mas fugir significaria abandoná-lo à traição, que algo profundo dentro dela, um laço forjado em proteções silenciosas e olhares roubados, a impedia. Não posso deixá-lo sozinho nisso, murmurou para si mesma, tocando o ventre onde a criança se agitava inquieta, como se ecoasse sua resolução. Os sinos de alarme continuavam a soar, um lamento ecoante que reverberava pelas pedras ancestrais do castelo, convocando os leais de Adrian para o confronto. Beatriz saiu da câmara devagar, apoiando-se nas paredes frias dos corredores labirínticos. As tochas tremeluziam em suportes de ferro, lançando sombras alongadas que dançavam como espectros de rainhas perdidas nas tapeçarias desbotadas. Ela se dirigia ao Chamber of the Alpha Bond, guiada por um instinto maternal que transcendia o medo. A criança era o centro de tudo, e Adrian, com sua vulnerabilidade velada, havia se tornado seu protetor improvável. O frio de Nocturnes mordia sua pele através do xale fino, mas o calor residual do toque dele ainda aquecia sua memória, um lembrete de que, em meio ao caos, encontrara uma conexão que o abandono de seu marido nunca lhe dera. O Chamber ficava nos andares inferiores, acessível por uma escadaria em espiral que descia para as entranhas do castelo, onde o ar se tornava mais denso, carregado de umidade e do eco distante de rituais antigos. Beatriz desceu os degraus com cuidado, o ventre pesado a forçando a pausas frequentes, o fôlego escapando em nuvens brancas. Vozes elevadas filtravam-se para cima, rosnados de fúria, o clangor de lâminas se chocando contra a pedra. Ao chegar à entrada, uma porta de carvalho reforçada com runas de prata, ela espiou pela fresta, o coração apertado. O interior era um santuário sombrio, iluminado por velas negras que flutuavam em ar rarefeito, circundando um altar central de obsidiana polida, gravado com símbolos de linhagens eternas. O lobo da lua entrelaçado a veias de sangue. Adrian estava no centro, cercado por Valentim e meia dúzia de aliados, todos com vestes bordadas em vermelho escuro, presas à mostra em uma exibição de poder primal. O rei vampiro movia-se como uma tempestade contida, sua espada cerimonial traçando arcos precisos que derrubavam um oponente após o outro. Sangue escuro salpicava o chão, formando poças que refletiam a luz trêmula, mas Beatriz via o custo.
um corte profundo em seu flanco, onde a carne imortal se regenerava devagar, drenando sua força vital. Valentim, com seu sorriso sádico, circulava como um predador, invocando o ritual com palavras antigas em uma língua gutural que ecoava como um trovão subterrâneo. "O sangue dos Elders desperta", proclamou ele, cortando a palma da própria mão sobre o altar, gotas vermelhas sibilando ao tocar a pedra. "Adrian sem herdeiro, você é o fim da linhagem. A profecia é ilusão. Prove-a com sua queda." Adrian parou, ofegante, os olhos cinzentos flamejantes, fixos no rival. "Você ignora os pergaminhos, Valentim. A portadora mortal une o que o sangue puro dividiu. Toque na criança e o Chamber selará sua traição para sempre." Mas suas palavras vacilaram quando ele avistou Beatriz na porta, o rosto pálido contorcendo-se em alarme. "Beatriz, saia daqui!" Seu grito foi um misto de comando e desespero, mas era tarde. 2 lacaios de Valentim a avistaram e avançaram, agarrando-a pelos braços com garras frias que queimavam como ácido. Ela lutou, o pavor dando lugar a uma fúria maternal, chutando e arranhando com uma força que surpreendeu até a si mesma. "Solte-me, Adrian!" O nome dele escapou como uma súplica, ecoando no Chamber e silenciando o confronto por um instante. Valentim riu, um som gutural que reverberou nas paredes. "Ah, a humana, perfeita para o sacrifício duplo. Seu sangue mortal e o real de Adrian selarão a sucessão, ou a guerra civil que enfraquecerá Nocturnes para sempre." Ele gesticulou, e os lacaios a arrastaram para o altar, pressionando-a contra a obsidiana gelada. A criança chutou violentamente, como se protestasse, e Beatriz gritou, lágrimas quentes escorrendo enquanto via Adrian se lançar contra os inimigos, derrubando-os em uma fúria cega. O rei alcançou o altar em um borrão de movimento, decapitando um lacaio e imobilizando o outro com um golpe que quebrou ossos como gravetos secos. Seu corpo colidiu com o de Beatriz, protegendo-a com o próprio, enquanto Valentim invocava o clímax do ritual. Uma névoa vermelha subindo do altar, carregada de energia ancestral que fazia o ar vibrar. "Escolha, Adrian", zombou o traidor. "Seu trono ou ela? O sacrifício exige o sangue real misturado ao mortal da criança. Recuse, e o reino se parte em clãs rivais." Adrian se ergueu sobre Beatriz, o ferimento no flanco sangrando profusamente agora, gotas escorrendo sobre o ventre dela como uma marca profética. Seus olhos encontraram os dela, e pela primeira vez, a máscara de rei se dissolveu completamente, revelando uma dor crua, enraizada em séculos de perda. "Eu não posso perdê-la", confessou ele, a voz rouca e baixa só para ela, enquanto bloqueava um golpe de Valentim com o braço, o osso rachando audivelmente. "Minha herdeira foi roubada assim, em um ritual como este. Eu jurei nunca mais falhar. Você e a criança são minha redenção, Beatriz, minha fraqueza e minha força." As palavras a atingiram como um raio, despertando uma devoção que transcendia o medo. Ela estendeu a mão tocando o rosto dele, manchado de sangue e suor, sentindo o pulsar fraco de sua eternidade. "Então lute por nós, não por mim, mas pela família que podemos ser." O toque era íntimo, emocional, um voto silencioso em meio ao caos. Confiança ganha na crise, um laço que ia além da proteção física. Adrian assentiu, um brilho de determinação nos olhos, e se virou para Valentim com um rugido primal, invocando seu próprio poder. As runas do altar responderam, a névoa se voltando contra o traidor, queimando sua pele imortal. O confronto escalou em uma dança mortal, lâminas e presas colidindo enquanto aliados de Adrian irrompiam pela porta virando a maré. Valentim recuou, ferido, mas não antes de lançar um último golpe, uma adaga envenenada que cravou no peito de Adrian. O veneno negro se espalhando como teias sob a pele. O rei caiu de joelhos ao lado de Beatriz, ofegante, o corpo tremendo enquanto lutava contra o colapso. Eu o detive, mas o veneno é do sangue dos Elders. Só o ritual completo pode salvá-lo agora. Seus olhos se fixaram no ventre dela, uma súplica velada.
A profecia exige sacrifício, meu sangue e um pedaço de você, ou perco tudo. Beatriz o segurou, o pavor se misturando a uma coragem recém-nascida, enquanto os guardas subjugavam os restantes traidores. O chamber ecoava com gemidos de derrota, mas o perigo pairava. O ritual ativado demandava conclusão, e Valentim, acorrentado, mas vivo, ria fracamente das sombras. Escolha mal e a criança morre com você, rei. A linhagem acaba esta noite. O peso da decisão caiu sobre Beatriz como uma sentença: salvar Adrian com um sacrifício que marcaria a criança para sempre, ou deixá-lo perecer, condenando o laço que mal começara a florescer. Enquanto o veneno o consumia, ela sentiu o destino se fechar, um gancho de perda iminente que a forçava a confrontar o custo da salvação. O Chamber of the Alpha Bond pulsava como um coração ferido, as velas negras flutuando em agitação caótica, sua luz vermelha dançando sobre poças de sangue que se espalhavam pelo chão de obsidiana como veias rompidas. O ar estava denso, impregnado do cheiro acre de veneno e magia ancestral, um fedor que se infiltrava nos pulmões de Beatriz, como uma maldição viva. Ela segurava Adrian contra si, o corpo dele pesado e trêmulo em seus braços, o veneno negro rastejando sob a pele pálida como raízes sombrias. Seus olhos cinzentos, outrora frios como o aço de Nocturnes, agora nublados pela agonia, fixavam-se nos dela com uma intensidade que transcendia a dor, uma súplica muda, enraizada na eternidade de perdas que ele carregava sozinho. Beatriz, murmurou ele, a voz rouca e fraca, cada palavra um esforço que o drenava mais. O corte no peito fumegava, o veneno dos Elders corroendo sua imortalidade, forçando-o a confrontar a finitude que tanto temera. Ao redor, os guardas leais subjugavam os últimos aliados de Valentim, correntes de prata tilintando como sinos de julgamento. Mas o traidor, acorrentado contra a parede, ria baixinho, seus olhos vermelhos brilhando com triunfo amargo. O ritual clama, rei. Seu sangue real e o da mortal selarão o fim. A profecia? Uma farsa que custará sua coroa e sua preciosa humana. Beatriz ignorou o riso, seu mundo reduzido ao homem que a protegera das sombras da estação até as entranhas do castelo. O ventre dela doía com os chutes incessantes da criança, como se o pequeno ser sentisse o equilíbrio precário do destino se inclinando para o abismo. Ela havia chegado ali por instinto, por um laço que nasciera não de sedução, mas de crises compartilhadas. O toque protetor dele na floresta, a vulnerabilidade revelada no salão do conselho, a confiança forjada quando ele a defendera dos lacaios. Agora, esse laço demandava um preço que a aterrorizava. O sacrifício duplo da profecia, um pedaço de sua essência mortal misturado ao sangue imortal de Adrian, para neutralizar o veneno e ativar a linhagem que uniria mortais e vampiros. Mas o custo... o custo seria eterno, marcando a criança com um fardo de poder e dor. Eu não posso perdê-lo, confessou ela, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto gelado, caindo sobre o peito dele como gotas de salvação. Sua mão tremia ao pressionar o ferimento, sentindo o pulsar fraco de seu coração imortal vacilar. Você me viu quando ninguém mais viu. Me deu um propósito além da solidão. Mas isso mudará tudo. A criança. Ela nascerá amarrada a esse sangue, a esse reino de sombras. A voz dela era um sussurro carregado de dúvida e coragem. A resiliência de uma mulher que sobrevivera ao abandono e à invisibilidade, agora se erguendo como uma muralha contra o desespero. Adrian ergueu a mão, manchada de seu próprio sangue escuro, tocando o ventre dela com uma gentileza que contrastava com a fúria que o consumira momentos antes. O contato era elétrico, um fio de intimidade emocional que os unia além das hierarquias de Nocturnes, humano e imortal, fragilidade e eternidade se entrelaçando em um voto silencioso. Então sacrifique por nós, disse ele, os olhos suavizando em uma devoção rara, exposta apenas para ela. Meu trono é posse em você. A profecia não é maldição, é redenção. Eu jurei proteger, não possuir.
Deixe-me carregar o peso com você. Sua voz falhou, o veneno o curvando em espasmos, mas o olhar permaneceu firme, uma promessa de que o poder dele, outrora absoluto, agora se rendia à moral dela. Valentim rosnou das sombras, debatendo-se nas correntes. Tolo! O ritual exigirá mais que sangue, sua humanidade mortal. A criança nascerá híbrida, amaldiçoada pela fraqueza, e Nocturnes se revoltará contra o rei que diluiu a linhagem. Seus aliados caídos gemiam ao redor, o chamber ecoando com o custo da traição. Corpos imóveis, runas no altar pulsando em vermelho furioso, demandando conclusão antes que o caos engolisse o reino. Beatriz hesitou, o coração dividido entre o instinto de preservar a pureza da criança e a lealdade ao homem, que a transformara de abandonada em essencial. O frio do altar sob ela mordia como dentes, mas o calor do corpo de Adrian a ancorava. Com um suspiro trêmulo, ela pegou a adaga cerimonial caída ao lado, lâmina de prata gravada com o lobo da lua, e cortou a palma de sua mão, o sangue mortal jorrando quente sobre o ferimento dele. Por nós, sussurrou, pressionando a ferida aberta contra o peito de Adrian, misturando essências em um ritual que fazia o ar vibrar. A névoa vermelha se ergueu, envolvendo-os como um véu, queimando e curando ao mesmo tempo. A criança gritou dentro dela, um eco de agonia que a fez arquejar, mas o veneno recuou, o corpo de Adrian se arqueando em convulsão antes de se estabilizar, a regeneração imortal acelerada pelo sangue dela. O altar brilhou, runas se acendendo em uma cascata de luz escarlate, selando a profecia. Valentim urrou em derrota, seu corpo convulsionando enquanto as correntes o arrastavam para as profundezas do chamber. O ritual punitivo o condenando a um exílio eterno nas masmorras de Bloodhaven. Os guardas leais se curvaram, o conselho rachado agora unido sob o novo equilíbrio, uma linhagem híbrida que fortalecia Nocturnes, mas a um custo político que ecoaria por gerações, alianças rompidas, clãs divididos, um rei enfraquecido pela vulnerabilidade exposta. Adrian se ergueu devagar, o peito marcado por uma cicatriz prateada, onde o veneno fora expulso. Seus olhos cinzentos agora tingidos de um brilho mortal. Um lembrete permanente do sacrifício. Ele a puxou para si, os braços fortes mas trêmulos, envolvendo-a em uma proteção que agora era mútua. Você me salvou, murmurou contra o cabelo dela, a voz carregada de uma emoção crua, sem a formalidade do rei. Mas o preço, a criança carregará nosso laço no sangue. Ela será ponte, não prisioneira, mas o mundo a testará. Seus lábios roçaram a testa dela, um beijo contido, cheio de longa contenção e devoção ganha na crise. Beatriz assentiu, o corpo exausto encostado ao dele, sentindo a criança se acalmar, agora marcada pela união, forte, mas fadada a dilemas de linhagem e destino. Lágrimas escorreram, não de perda total, mas de um bittersweet que doía fundo. Ela ganhara uma família escolhida, pertencimento em um reino de sombras, mas o sacrifício roubara a inocência simples que sonhara na estação abandonada. Nós a protegeremos juntos, disse ela, a voz ganhando confiança. Defiance contra as tradições que os uniram. Não como rei e serva, mas como iguais no sangue que compartilhamos. Enquanto os guardas limpavam o chamber e o amanhecer cinzento filtrava pelas fendas, Adrian a carregou de volta aos corredores superiores, o peso do trono agora compartilhado. Nocturnes mudara para sempre, um reino de poder renovado, mas marcado por cicatrizes de sacrifício. Beatriz, outrora invisível, tornara-se o coração da linhagem, mas o eco da perda pairava. O marido esquecido, a humanidade diluída, um futuro de perigos velados. No silêncio do castelo, o laço deles florescia, frágil e eterno, um testemunho de que o amor, em meio ao sangue e à névoa, exigia tudo para ser salvo.